Rádio Santa Rita de Cássia. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. No ar, a morte não é nada. Apresentação, Padre Marcos Moreira. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Um bom dia a todos. Bom dia. Deus seja louvado, estarmos mais uma vez reunidos para essa manhã. Olha aí, finalzinho de vibração. Depois de volta. Depois de umas férias, né? Muito boa minhas férias, graças a Deus. 30 dias abençoados. Deus seja louvado. Estamos de volta com a nossa manhã de reflexão, meditando na vida daquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada tem sentido, inclusive a vida. Quero agradecer o carinho, a presença, você que já está aí sintonizado conosco, através da Rádio Santa Rita de Cássia e Conexão Católica. Muito obrigado pela presença. Você que de perto ou de longe participa conosco, interage conosco e, como sempre, atendendo o nosso pedido, vai compartilhando aí com os seus contatos, marque os seus amigos nas redes sociais para que o nosso programa possa chegar cada vez mais longe. Possamos aí vencer o nosso grande inimigo, que é o algoritmo. Esse algoritmo que não deixa a gente ir mais longe. Mas vamos lá, com a sua ajuda, com a sua perseverança, nós vamos driblar ele e vamos chegar cada vez mais longe. Então, vamos consagrar nossa manhã com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos pecadores, perdoemo-nos mutuamente do fundo do nosso coração e imploremos o amor, a misericórdia, o perdão de Deus nosso Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Manifestando ainda o nosso arrependimento, vamos pedir que Deus venha em auxílio com a sua graça, para que a sua misericórdia sempre nos purifique e nos conceda a graça do perdão. Oremos. Oração pelos falecidos. Senhor Jesus, nós os pedimos, acolhei, lembre com saudade, com gratidão, o nome da pessoa que você ainda chora entristecido com a dor da separação, mas que partiu para a casa do Pai. Hoje está sendo sepultado o seu Geraldo, que faleceu da comunidade Imaculada Conceição. Que Deus seja o consolo e a força de todos os seus familiares. Na luz do vosso reino, vós que com vossa ressurreição nos libertastes da sombra da morte, concedei a todos os falecidos a purificação de todos os pecados e a paz do vosso abraço eterno. Sede também para nós
paz e esperança na dor da separação, guia e apoio na nossa peregrinação terrena. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Que alegria estarmos retornando aí o nosso programa, nossa manhã de meditação, de partilha, de reflexão sobre a vida eterna, sobre a nossa realidade da vida eterna, esse dom precioso que Deus nos deu. E hoje eu tenho a alegria de trazer para vocês, para partilhar um pouco a sua reflexão sobre a nossa realidade, sobre a nossa vida, sobre a experiência que ele teve. Padre de Carlos que está aqui, ele vai falar um pouquinho mais. Padre de Carlos, que é da congregação do Santíssimo Redentor, Redentoristas, que recentemente celebrou padroeiro, né? São João Maria de Libório, né? Santo Afonso de Maria de Libório, dia 1º de agosto, uma grande festa com os redentoristas, a fundação da congregação. E, enfim, hoje está aqui depois de um longo período missionário lá na África, quase 10 anos, agora retornando sua atividade. Padre de Carlos, uma alegria tê-lo aqui conosco. Fique à vontade para partilhar conosco, aí o programa é seu. Tá, bom dia então, nossos irmãos, né, que nos ouvem pela Rádio Santa Rita E Conexão Católica. Então, agradecemos aí a vocês que dispensam do seu tempo, né, para nos ouvir, né, e alimentar a nossa esperança. Então, que seja um tempo não da gente, né, nos desanimar, né, quando a gente fala da morte, né, da nossa passagem dessa vida que é curta, né, mas ou seja, alimentar a esperança em Deus, né, naquilo que nós somos, né, tentar fazer o bem. Então, que Deus possa nos ajudar a crescer na fé e no amor. Então eu queria começar com uma pequena fala de Santo Ambrósio, né? Ele fala uma coisa importante para nós, né, acerca da morte, né, ou seja, que a morte ela deve ser preparada, né, ou seja, só morrem, né, ou seja, aqueles que já estão preparados, né? Então ele diz que morrem, infelizmente, os que no tempo da sua morte já estão mortos para o mundo, isto é, desligado daqueles bens que forçosamente os deve separar a morte, pois torna que desde já aceitemos a privação dos bens e a separação dos parentes e a todas as coisas da terra. E se não fizermos voluntariamente durante a vida, seremos forçados a fazê-lo na morte. Então percebemos, né, que já devemos nos separar, né, das coisas deste mundo desde agora, né? Então não precisamos esperar o fim do túnel, né, pra gente se desligando das coisas, né, dos nossos bens materiais, de pessoas, né, entre outras coisas. Porque aqui tudo é passageiro, né? Ou seja, nós estamos aqui numa caminhada que não é eterna, ou seja, que ela tem um fim, né? Ou seja, nós sabemos, nós somos seres finitos, né? Então eu acredito que é bonito esse testemunho, ou seja, então vamos tentar nos desgrudar um pouco do mundo, né? Infelizmente hoje nós somos mais cidadãos do mundo, né, do que cidadãos da eternidade, né? Queremos ficar apegados neste mundo. É lógico que as coisas daqui são boas, né? Ninguém vai dizer que viver no mundo é mal, né? Não é bom, né? Mas então o Santo Ambrósio lembra que não devemos estar colados neste mundo, devemos nos desligar, né? Se não vamos fazer da própria vontade, né, um dia Deus vai nos chamar, né? Então vamos ser forçados a fazer isso, né? Então que tenhamos muita fé, né, muita coragem, né, muita perseverança em tentar.
Então construir esse caminho para a eternidade aqui. Não vamos esperar para depois, né, ou para amanhã, né, mas é aqui e agora, né? Então tentarmos descolar, né, de tudo aquilo que nos prende aqui e nos afasta de Deus, né? É interessante, né, quando nós somos levados em cortejo ao cemitério, na frente, né, vai a urna e pessoas, mas nunca vemos aí um caminhão trazendo também as nossas coisas, né, que construímos em casa, né, o nosso armário, o nosso carro, né, os nossos bens materiais, o cofre, né, muitas das vezes aqueles que juntam fortunas, né, não vai nada disso, né, vamos sozinhos, né. E eu sempre digo, né, é o único lugar onde vamos em número par e voltamos em ímpar, né, então ali sempre um fica, né. Então é interessante percebermos isso, né? Depois Santo Agostinho também diz que para morrer em paz, né, é preciso pôr em ordem durante a nossa vida os nossos negócios temporais, fazendo desde já a disposição dos bens, que é preciso deixar, a fim de não termos de ocupar, então, senão com a nossa união com Deus, né? Interessante, né? Ou seja, novamente, ou seja, somos chamados, então, né, a pôr em ordem a nossa vida, né? A ir dispensando certas coisas, né? Na vida a gente tem que ir dispensando as coisas aos poucos, né? Infelizmente, cada vez mais, né, nós vamos nos apegando a coisas, né, em vez de dispensar. Porque sabemos que vão ficar, né? E a única coisa que nós vamos levar para Deus é que o nosso coração, o bem que nós fazemos, né? Aquilo que construímos, né? Em nome da fraternidade, em nome do amor, né? Em nome da paz. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, convém nos prepararmos, né, para esse tempo, né, que não sabemos quando, né, e quando vai chegar. Aí quero aproveitar também neste dia de hoje, né, para rezar também pelo irmão que conheci lá na África também, né, o padre Vasco. Infelizmente foi raptado e morto, né, não sabemos a causa, né. Mas alguém também, né, que se desapegou desse mundo para anunciar o reino de Deus, né. E aí sofre brutalmente, né, ou seja, pelas causas mundanas, né, ou seja, ninguém sabe, né, a causa que foi a morte, né. Foi raptado, mas por que raptaram, por que mataram, mas só para percebermos, né, que muitas das vezes o apego a este mundo, né, muitas das vezes também leva-nos a atentar contra a vida do outro, né. Então que Deus, né, acolha, né, esse nosso irmão que viveu a sua fé, anunciou o evangelho, né, mas teve a sua vida ceifada, né, por razões humanas. E falando então, né, dos nossos irmãos da África, também citar um pouquinho, né, da nossa vida em África, né, também situações de morte, né. Então muitas das vezes lá o país em meio a conflitos. Então muitas pessoas também perdem as suas vidas, né, por coisas vãs, né. Então rezar por aqueles que por lá se encontram, né, para que Deus dê esperança, né, que Deus dê a fé necessária, a coragem necessária para enfrentar estes desafios que a vida apresenta a cada um de nós, né. Aquelas pessoas enlutadas, né, em vida, né, muitas pessoas enlutadas em vida, né? Aí feridas pela fome, a ferida pelas diferenças sociais, a ferida muitas vezes pela o desprezo, né, dos órgãos governamentais, né, e que já em vida vive situação de morte, né? Então que nós também nesse tempo aí possamos rezar por eles. Então que Deus nos ajude a unir os nossos corações, né, e rezar, né, por aqueles que necessitam de fé, de esperança e muito mais da nossa caridade fraterna. A gente sabe que
em África, né, há muitas experiências de morte, né, ou seja, não que aqui não haja, né, mas muitas das vezes lá, né, a morte, ela está sempre presente. Então, muitas das vezes me deparei, né, com o sofrimento do povo, né. A gente muitas das vezes depara, né, ali com quadros, né, nas portas das casas. Então põe ali a foto da pessoa, significa que ali tem um óbito, né? Ou seja, significa que ali há um irmão que morreu. Então, quantas das vezes me deparei com essa situação, né? Então a gente olha, né, então movimento de pessoas, e ali no portão da casa, né, ou mesmo ali uma mesinha, né, com a flor e um quadro, ali mostrando, né, que aqui há uma família que sofre, né? Aqui é uma vítima, muitas das vezes, que é vítima do sistema social, né? Muitas das vezes vítima do descaso, né, com a saúde pública, né? Vítima do sistema opressor. Mas ali está um irmão, né? Um irmão que muitas das vezes não conhecemos, né? Mas é um filho de Deus, né? Alguém também como nós, né? Mas que muitas das vezes carrega um sofrimento muito maior. Sofrimento da pobreza, né, da falta de dignidade. E é interessante que lá, muitas das vezes, né, a gente percebe que a pessoa ganha mais dignidade na morte, né? Ou seja, o que não deram para ela na vida, os familiares, né, amigos se juntam e tentam dar na morte, ou se dar uma morte digna. Né? Interessante, né? Quantas vezes eu até brincava, dizia, mas poxa, vocês esperam, né, para fazer o bem, ou seja, dar algo ao irmão depois da morte. Aí eles dizem, não, mas estamos fazendo por isso mesmo, porque na vida ela não teve dignidade, né? Mas pelo menos lá, né, as pessoas procuram dar uma morte digna, né? Ou seja, então a morte carregada de festejos, né? Ao mesmo tempo tristeza, né? Mas ali tentam dar dignidade ao irmão, né? Um almoço digno, né? Um enterro com honra. Então que nós também, né, possamos rezar por eles. Ou seja, para que continue, né? Apesar das tristezas da vida, né? Apesar do descaso, né? Que nós sejamos solidários então, para com esses nossos irmãos, né? Que muitas das vezes distantes, né, mas necessitam da nossa ajuda fraterna, da nossa oração. E acredito que a gente olhando para esses, né, ou seja, também nos preparamos, né? Como eu disse aqui na frase de Santo Ambrósio, ou seja, devemos nos desapegando aos poucos deste mundo. E acredito que eles nos ensinam isso, né? Quando a gente olha para a situação de pessoas que sofrem muito mais do que nós, eles nos ajudam a nos desapegar, né? Percebemos que a morte ela já deve acontecer aqui na nossa vida, né? Ou seja, não que devemos morrer, né? Mas ou seja, morrer muitas vezes para o mundo, né? Desapegar das coisas, de objetos, né? Às vezes até de pessoas, né, que nos prendem aqui. E muitas das vezes nos tiram da presença de Deus. Então, querido irmão e minha irmã, né, vamos pedir a Deus, né, que nos dê um coração puro, um coração manso, um coração humilde, né, e resignado, né, para que possamos merecer, como diz Santo Afonso, ele diz, né, merecer o amor de Deus, né, que muitas das vezes não somos merecedores, né. O que juntamos neste mundo aqui, né, não nos ajuda a merecer, né, estar em comunhão com Deus, né. Então que tenhamos uma vida realmente que nos leve a merecer a presença de Deus, né. Que possamos nos ajuntar, né, todos nós, em comunhão com
também a Virgem Maria, né, a mãe de Jesus, né, que ela nos ensine, né, nos ensine a ter um coração manso e humilde como o dela, né, ou seja, ela que, né, foi uma pessoa presente na vida de Jesus, né, caminhou com ele, nós também temos essa coragem de Maria, né, ela mesmo sabendo que seu filho caminhava, né, para um fim, né, e acredito que ela percebeu isso na vida dele também, ou seja, que Jesus em vida também já se preparava para a morte, né? Porque Jesus também não pegou nem dizia, né? As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, né? Mas o Filho de Deus não tem, né? Onde reclinar a cabeça, né? Isso também significava um grande desapego de Jesus, né? A este mundo, né? Para quê? Para cumprir a obra de Deus neste mundo. Então que nós também, né, tenhamos sentimentos semelhantes a Jesus, né? Para que possamos merecer aí a bem-aventurança, né, que Ele prometeu a cada um de nós. Então vamos examinar, meu irmão, né, ver o que tens no teu coração, né? Não seja apegado às coisas terrestres, ou não seja apegado a uma pessoa, não seja apegado a um posto social, a uma casa, ou alguma riqueza, ou alguma sociedade, ou apegado a alguns divertimentos, né? Lembra que nós não somos eternos, né? Tudo tem um fim, né? Tudo um dia nós vamos deixar, né? Ou talvez em breve, né? Ou talvez, né? Quantas pessoas nesse exato momento, né, em que nós estamos refletindo, possa estar já deixando este mundo, né? Então a gente sabe que o risco da morte, né, nos inquieta a todo momento. Mas se estamos com o coração desapegado, né, a este mundo, com certeza vamos alcançar, né, a graça de Deus. A irmã Catarina de Santo Alberto, né, da Ordem de Santa Teresa, quando ela estava para morrer, né, então ela dizia, né, que não era o medo da morte, né, ela não tinha o medo da morte, né, que fazia ela gemer, porque há 25 anos atrás ela já estava preparada para o que ia acontecer, né? Então também, né, muitas das vezes nós temos medo da morte porque não estamos preparados, né? Vivemos colados, né, a este mundo, né, e que é passageiro, né? Infelizmente é passageiro, né? Mas infelizmente o mundo do capital nos faz colar um pouco, né? As vantagens que o mundo traz, as benesses que vamos ganhando, né? Os postos, os cargos, né? Muitas das vezes aquilo sobe para nossa cabeça, né? Muitas das vezes então queremos nos apegar. E se olhamos então a esse exemplo dessa irmã, né? Irmã Catarina de Santo Alberto, nós devemos, né, nos apegar, né? Vocês não precisamos esperar, né, quando vamos chegar aos 70, aos 80, né? Mas não, com 20 anos, com 30 anos, né? Sei lá, com 18, né? Já podemos ir nos desapegando. É lógico, vamos construindo, né? Mas tudo que construímos aqui vai ficar aqui, né? Não vamos levar nada, né? Levaremos apenas, né, aquilo que fizemos de bom, aquilo que construímos com amor, né, com caridade. Então eu sempre digo, né, os últimos dias da nossa vida são demasiadamente preciosos, né? E não podem ser desperdiçados, né, em coisas terrestres, né? Então eu digo, não vamos desperdiçar, né, porque tudo acaba. Tudo acaba, tudo passa. O sofrimento, a alegria, a tristeza, o divertimento, né, tudo é passageiro. Então, tanto as coisas boas como as coisas ruins, né, elas passam. Mas eu digo que nos passa para nós, na experiência que nós temos de Deus, né,
a experiência que nós temos de fraternidade, né, os bons sentimentos que nós levamos. Acredito que tudo isso, né, são coisas que nos ajudam, né, a construir o nosso caminho para a eternidade. Então convido a cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, a exercitar, né, a sua fé. Nós somos cristãos, né, então exercitar a esperança, a caridade, a comunhão com Deus. E vamos orar, né? Orar por aqueles que ainda não se desprenderam do mundo. Aqueles que vivem no mundo da violência, né, do capitalismo, né, para que aos poucos, né, vão se libertando, né, eles se libertando para construir, né, uma riqueza que não passa, né, ou seja, que é a riqueza celeste, né, aquela riqueza que vem de Deus. Que maravilha, que maravilha. Como a hora passa rápido, né? Bela reflexão para dedicar-nos. Nos coloca essa realidade que nós não podemos deixar de meditar sobre ela. Aproveitar o ensejo para dedicar-nos para tomar um cafezinho. Hoje o nosso cafezinho está bem recheado, viu? Opa! Preparado pela Soares, pela Jerusa, com pão de queijo, com bolo de milho, bolo de laranja. Olha aí que delícia, viu? Uma delícia. Vamos tomar um cafezinho bom e retornamos logo, logo. Mas antes, vamos dar um salve aí, né, Michel? Quem está nos acompanhando aí de perto e de longe, que nós podemos mencionar. Você que melhorar o tamanho de desse muitos trem aqui, lugares pra ficar mais nos fácil eu ler prestigia aí através da Rádio Santa Rita de Cássia, Conexão Católica, que inclusive internacional, gente do Japão, dos Estados Unidos, gente, enfim. Chegando longe, né, Então, Fábio? que Deus seja louvado, que Deus seja louvado. Fabiana Rodrigues dando bom dia a todos, bom dia, sua bênção, Padre Marcos. Doralice Santana também dando bom dia. A Soares, bom dia, a bênção, Padre Marcos, Deus abençoe sua vida, ótimo retorno das férias, cheio de compromisso, tem vídeo aí, ela falou que tem vídeo. Tem Ela vídeo mandou aí? um vídeo pro senhor, eu acho. Pra mim, Depois eu vou dar uma olhada aqui. é... Cláudio Silva, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Cláudio e Dayana, abençoe nossa reunião hoje e os preparativos para a Semana da Família. Também estão sendo preparados para os coordenadores. Mensagem do Cláudio. José Baldan, bom dia, Padre Marcos, bom dia, Padre de Carlos, e bom dia a todos os sacerdotes que trabalham, que regam e alimentam nossa fé todos os dias. Peço vossas bênçãos para mim, minha família e meus projetos. E é isso aí. Muito bem, Deus abençoe a todos, que alegria. E a Vilma contar. Romualdo chegou aqui também, bom dia, Olha aí, bom Padre, dia, sua bênção, Deus Vilma. abençoe. Que benção você presente também, viu, Vilminha? Vilma Romualdo, Deus abençoe. Então vamos para um rápido intervalo, tomar um cafezinho fresquinho, com pão de queijo, com bolo. Que delícia hoje, viu? Voltamos já, fique em paz. Em sintonia com você, Rádio Santa Rita de Cássia. Participe da Santa Missa de Cura e Libertação. Todas as quartas-feiras, na Paróquia Santa Rita de Cássia, às 20 horas. Rua São José do Campestre, 251, Jardim Dantas. Você tem um encontro marcado com o Padre PH no programa Evangelizar Transforma. Todas as terças, às 2 da tarde e aos sábados, às 10 da manhã. Domingo sem missa, semana sem graça. A missa é o culto mais sublime que oferecemos ao Senhor. Nós não vamos à missa somente para pedir, mas também para louvar, agradecer e adorar a Deus. Participe da Santa Missa aos domingos, 7h30,
11 e às 19 horas na Paróquia Santa Rita de Cássia, Rua São José do Campestre, 251 Jardim Danfer. Rádio Santa Rita de Cássia, em sintonia com você. Na Rádio Santa Rita o amor tá no ar, pra continuar vem nos ajudar. Com fé e carinho faça a sua doação, é fácil e rápido, só um pix no coração. A fé nos une, a rádio vai tocar. Cada contribuição nos ajuda a chegar. A boa mensagem vai continuar. Com seu apoio é só colaborar. Pix na mão é só digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Segunda, às 20 horas, programa Sagrada Família. Venha rezar conosco, pedindo a proteção da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Apresentação, Rodrigo e Ana Benites. Todas as segundas, às 20 horas. Aqui na sua Rádio Santa Rita de Cássia. Se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem,
Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Estamos de volta com o nosso programa A Morte Não É Nada. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Deus seja louvado. Estamos reunidos para essa reflexão. Hoje temos a graça aí de ter a presença do Padre Ed Carlos, compartilhando um pouquinho da sua experiência quando, então, ficou lá na África. E é notório, o Padre Ed Carlos está muito sentido aí com a notícia que saiu desse padre que foi brutalmente assassinado lá. Ele conheceu, conviveu com ele lá perto de onde ele estava. Hoje também está sendo sepultada a dona Iracema Vieira, lá na paróquia São José, operário. Participou lá, está sendo velado dentro da igreja mesmo. Eu falei do seu Geraldo, da comunidade Imaculada Conceição, que vai ser velado também a partir das 2h lá do cemitério da Saudade. A dona Iracema está sendo velado na igreja mesmo, o sepultamento será na Vila Carmozina às 1h da tarde. Hoje também, 5 anos de falecimento do esposo da Jerusa. Deus tem consolo e paz, Jerusa. Jerusa que hoje fez esse bolo gostoso pra gente, que café gostoso que a gente tomou, não é mesmo, Padre de Carlos? Opa, Fica muito à bom, vontade né? aí. Então vamos continuando, né, nosso bate-papo. Vamos pedir a Deus, né, que vá nos alimentando, né, a nossa fé e a nossa esperança, né, para que então possamos ir construindo, né, a nossa caminhada para a eternidade, né? Por isso que eu digo, a morte não é nada, né, para aqueles que também não são apegados neste mundo, né? Então vamos pedir a Deus, né? Muitas das vezes, né, para muitos agora já são poucos tempos que restam, né? Então, que nós possamos, né, amar os nossos irmãos e irmãs nessa vida presente, né? Que possamos oferecer, né, a nossa vida a Deus, né? Que possamos estar unidos com Ele, né? Que a gente possa ser agradecido a este Jesus que ofereceu a vida por nós, né? Por isso que eu digo, né? Aquele que ama a Cristo, a morte não é nada, né? Cristo ofereceu a vida por nós. E se nos fosse proposto também dar a vida pelo outro, né? Será que nós teríamos coragem? Né? É uma grande pergunta também, né? Ou seja, será que nós teremos coragem também de dar a vida pelo outro? Né? Será que o outro merece a minha entrega? É uma grande pergunta também, né? Não só dar, mas será também que o outro, né, merece, né, aquilo que eu tenho para lhe dar, né? Que muitas das vezes também não somos merecedores, né? Como dizia Santo Afonso, muitas das vezes, né? Será que nós somos merecedores, né, daquilo que Jesus fez por nós? Né? Muitas das vezes não, né? Se ele fosse cobrar, né, a cada um de nós a entrega que ele fez, não teríamos condições de pagar. Por quê? Aquilo que Jesus deu por nós não está aqui nesse mundo material, né? Ou seja, e muitas das vezes nós colocamos valor no material, né? Jesus não. O que ele deu por nós ultrapassa a nossa materialidade, né? Ultrapassa todo o tesouro que nós temos, né? Muitas das vezes, né? Ou seja, não é nem o diamante mais precioso do mundo, né? Nem é o cofre, né, mais cheio do mundo, né, poderia então pagar aquilo que Jesus fez por nós, né, que é dar a vida, né, que é dar a vida, né? Então vamos fazer da nossa vida, né, como se fosse o último dia da nossa vida, né? Ou seja, a última confissão, né, muitas das vezes não confessamos, né, muitas vezes nós católicos, né, a nossa última oração, a nossa última comunhão, né? Será como que ela vai ser, né? Então nós devíamos fazermos, né, tudo como se fosse o último dia, né? Todo dia. Então pensar, né? Amanhã é meu último dia, eu vou fazer tudo de bom. Mas quando vem amanhã não foi o último, né? Então no outro dia seguinte é o último dia. Então será que, né, eu tenho capacidade, né, de fazer isso? Esse é o grande desafio que eu acredito que Jesus nos convida, né? Ou seja, né,
a construirmos, né, a nossa vida, né, mas não apegado, né, aqui, né, mas buscando construir algo que vai vir no futuro. Então, estava vendo ali, né, algumas pessoas, né, vendo alguns comentários, né, as pessoas falam, a morte nos inquieta, né, e exatamente, será por que nos inquieta? Aí eu sempre faço essa pergunta, por que será, né? Que a morte muitas das vezes nos traz uma interrogação, nos inquieta, né? Temos medo dela por quê? Se é uma coisa que vai acontecer conosco, né? Não sabemos, né? Pode ser que tem pessoas que vão nascer aí, 2 horas depois já morreu. Né? Aí tem pessoas que vivem 100 anos, né? Já tive uma tia que viveu 100 anos. Algumas vivem 80, algumas vivem 50, outras 20, outras 10, né? Outras horas. Mas é o destino nosso, né? Então que possamos aos poucos, né, nos desapegando, né, nos desligar daquilo que aqui nos prende. É que, como eu tinha dito lá no começo, ou seja, quando Santo Ambrósio fala, né, que a nossa vida, se não desapegarmos das coisas agora, no futuro vamos ser forçados a isso. Né? Então, se eu não desligo agora, né, um dia eu vou desligar. Então, que nós possamos apegar na fé, né, no amor, na caridade, né, para que Deus possa nos libertando aos poucos daquilo que é terreno, daquilo que é material, né, que muitas das vezes somos materialistas demais, né, hoje principalmente, né, a vida se tornou mais fácil, né, principalmente no mundo em que as coisas nos chegam mais rápido, né, mas com Deus, né, nós não trabalhamos no sentido material, né? Muitas das vezes quando Jesus era interrogado, meu irmão tem lá um problema comigo de herança, Jesus dizia, isso não é problema meu, né? Como Jesus disse, isso não é problema de Deus, né? O problema material não é de Deus, né? Então quantas pessoas hoje, né, brigas em famílias, né? A gente encontra aí pessoas apegadas, né, àquilo que é material. Vejo aí, esses dias estive na minha terra natal, então deparando com algumas pessoas, né? Então fui perguntar, né? De algumas pessoas que já não via, né? Cheguei lá, né? Eu sou Valdomiro, era um senhor, né? Sou Valdomiro e a Dona Maria, casados com um filho. E eu lembro que tinha uma dedicação total com o filho, né? Criou o filho, bem criado, né? De repente a Dona Maria faleceu. Aí também seu Valdomiro ficou mais velho. Né? Quer dizer, o seu único filho lhe põe no asilo. Ou seja, eu sempre digo, asilo é para quem? Asilo é para aqueles mais velhos que não têm família. Infelizmente hoje o asilo virou um depósito, né? Para os filhos se livrarem muitas vezes mais velhos. Isso é porque é o apego, né? Material. Ou seja, os filhos já querem vida tirar tudo aquilo que os pais têm, né? Então aquilo é ruim, né? Vamos mandar pro asilo, porque ali já vai nos deixar livre, né? Para vender a casa, né? Aí muitos ali vão, já colocam, penhoram, né, os bens dos pais nos bancos, né? Para fazer empréstimo, outras coisas, né? Visando o material. E muitas das vezes nós não pensamos, ou seja, aqueles que nos criaram, né? Aqueles que nos deram vida, né? Aqueles que nos sustentaram, né? Na infância, na juventude, na adolescência, muitas das vezes, para nós acabam já não sendo mais nada, né? Ou seja, é passageiro, né? Então os pais não podem ser passageiros. E tudo isso é o quê? É o capital, o capitalismo, né? Por quê? Nós somos apegados a este mundo, né? E não àquilo que é as coisas de Deus. Então que tenhamos esse coração, né, ligado a Deus, né? Que o coração ligado a Deus, ele nos leva à fraternidade, ele nos leva ao amor,
né, nos leva ao desapego, né, como muitos santos diziam, né, kenosis, né, ou seja, o desapego deste mundo. Aí muitas vezes, não, é só o padre que tem que ver a irmã porque fala o voto de pobreza, né? Então muitas das vezes não é só aqueles que fazem voto de pobreza, né, que tem que desapegar esse mundo, não. Mas o desapego é todos nós, somos convidados a vivê-lo. Que aquelas pessoas desapegadas, né, é que vão construindo o reino. Quando vemos lá na passagem, né, de Lázaro, né, o rico, né, ou seja, enquanto o rico vivia ali cheio de bens, né, Lázaro estava ali à porta, sofrendo. Mas aí depois, no reino da eternidade, aconteceu o inverso, né, ou seja, ali agora é o rico que sofre, né, e Lázaro que goza dos bens celestes, né, porque Lázaro nessa vida foi privado de uma vida digna. Então que não privemos, né, ninguém da dignidade, daquilo que são os bens necessários, né, para uma boa vida, né, que sejamos fraternos, né, sejamos humildes, né, como Jesus foi, né, capaz de perceber, né, que o mundo tem espaço para todos nós, né. E é esse reino que não vai dar garantia, né, que, ou seja, que a morte não vai ser nada, né. Para aquele que é desapegado, a morte não é nada, é apenas uma passagem. Eu acredito que é apenas uma passagem. Então, muitos diante da morte, a gente vê, eu via quando estava lá na África, né, às vezes, muitas pessoas fazendo escândalos depois da morte, né? Então, quando os pais morrem, né, aquele escândalo. Mas para que escândalo depois que morreu? O que você fez em vida? Nada, né? Então, eu sempre digo, aquelas pessoas que mais gritam ali, diante da morte, né, aquelas que fazem escândalos, desmaiam, entre outras coisas, são aquelas pessoas que estão, muitas das vezes, com encargo de consciência, né? Não conseguiram na vida fazer o bem ao outro, né? E aí diante do ato da morte, né? Então, aí vem o sentimento de culpa, né? Aí vem o choro, o grito, né? Ou seja, não sabem entender, né, que é uma passagem para todos nós, ou seja, a morte não é nada diante da grandeza de Deus, né? Então aquele que vai ter com Deus, acredito não é perda para nós, né? Então não estamos perdendo, né? Mas a gente chora como se estivesse perdendo alguém, né? Ou seja, é Deus que está ganhando agora, né? Ou seja, nós nascemos e vivemos, né? Construímos a nossa caminhada neste mundo, né, para o encontro de Deus. Então acredito que os santos alcançaram a santidade por isso, né? Ou seja, construir esse mundo aqui uma caminhada, né, para a eternidade. E como a gente constrói essa caminhada para a eternidade? Exatamente praticando o bem, praticando a caridade, né, praticando o amor, né, praticando a solidariedade. E como, né, diz o santo, você se desapegando, né? Ir se desapegando, né? Que acredito que é o ponto mais difícil da nossa vida, né? Desapegar. Desapegar do carro, desapegar da casa, desapegar de pessoas, né? Das fortunas que nós construímos, né? Dos imóveis que adquirimos, né? Tudo isso vai ficar, né? Como eu disse, né? Eu nunca vi nenhum morto, né, sendo enterrado com os seus bens. Tudo que fica. Então que, nesse dia de hoje, possamos pedir a Deus que nos ajude, né? Nos ajude a preparar o nosso coração, a preparar o nosso espírito, para que um dia possamos alcançar, né, a herança eterna, né, junto de Deus, né, junto daqueles que foram dignos de alcançar a graça, né? Santo Afonso
nosso fundador, então escreveu um livro que chama Preparação para a Morte. Então ele nos ensina, né, a como nos preparar. E que ele dizia, a morte é o quê? É a carne entregue aos vermes. Porque o nosso corpo, ele se vai, né? Agora o que sobra é o quê? O espírito. Então esse espírito é que vai nos levar a Deus, né? Então não é o bem que nós temos, né? O bem material que nós construímos, né? Não é isso, né? Mas é aquilo que nós somos, né? Santo Afonso dizia, considerai que sois pó e que em pó vos haveis de tornar. Virá um dia em que morrereis, sereis lançado à podridão num fosso, onde o vosso único vestido serão os vermes. Tal é a sorte reservada a todos os homens, aos nobres e aos plebeus, aos príncipes e aos vassalos. Logo que a alma saia do corpo, com o último suspiro, dirigir-se-á à eternidade e o corpo deverá reduzir-se ao pó, né? Então é isso, né? Então é lembrarmos, né, que somos pó e ao pó voltaremos, né? Então o pó não precisa de nada material, né? O pó precisa apenas, né? Ou seja, nós precisamos apenas então da graça de Deus, né? Isso que vai garantir para nós, né, aí a comunhão com Deus. Então, Padre Marcos, né, então muito obrigado aí, né, por essa oportunidade, né, de podermos refletir um pouco sobre a nossa vida, né, sobre nossas atitudes. Muito bem, eu que agradeço, Padre de Cássia, a sua disposição, estar conosco nesta manhã. Mais uma vez, meu sentimento aí pela perca do seu amigo lá na África, desse jeito trágico que ele foi. Que Deus seja louvado pela sua vida, Padre de Cássia, sua missão. Muito obrigado. Deus seja louvado por você que está aí nos acompanhando de perto e de longe. Tá vendo aqui Bernadette Felipe falando, reze por mim, por favor, pela minha recuperação. Eu passei uma mensagem e acho que o senhor não visualizou. Ontem que eu fiquei sabendo, Bernadette, o ocorrido que houve contigo. Ontem. Bom, que Deus deu uma boa recuperação para ti mesmo. Tá fazendo falta lá já, nas leituras e tudo. Jerusa Bueno, falando mais ou menos. Nós encontramos aqui o vídeo da Soares. Vamos soltar então, Michel? Bom dia, retorno das férias, né, Padre Marcos? A bênção. Ah, e também pro Padre Ed. Você é o negão de tirar o chapéu. Você viu que Padre Gato que tá aí hoje? Bom dia, benção, Padre. Muito bom, olha ele. Também agradecer a presença da Ângela, lá de Vinhedo, grande Ângela. Bom dia, Padre Marcos, que Deus abençoe sua vida, sua família, seus vizinhos. Abraço da colega de Vinhedo, que Deus abençoe vocês grandemente. Fabiana Rodrigues, Padre Ed Carlos, muito obrigado pela reflexão, olha aí. Muito obrigado a vocês. Vamos então acender nossa vela, fazer nossa oração, pedindo que o Divino Espírito Santo venha e com a luz da sua graça. Quero desde já convidar vocês. A Rádio Santa Rita de Cássia vai comemorar um aniversário, dia 15 de agosto, dia da Assunção de Maria. E eu quero convidar vocês para participar da programação especial que nós vamos ter. Não é verdade, Michel? Já tem aí noção do que a surpresa que teremos para os nossos queridos e amados ouvintes. Vai ser um grande dia de festa aqui na nossa Rádio Santa Rita de Cássia, comemorando 2 anos de existência, graças a Deus, com muita evangelização e durante todo o dia uma programação especial. Vamos ter a Santa Missa às 7 da manhã. Os padres desde já estão convidados, viu, padre? O senhor, o padre de Carlos, estão convidados para participar com a gente. Dia 15, sexta-feira. Então, durante todo o dia, uma programação especial. Vamos falar muito sobre Pascom, vamos falar sobre a rádio, a história da rádio. Enfim, vai ser um dia diferente e especial. Esperamos que vocês participem com a gente.
dia abençoado, que nos abençoa também. Abençoado esse mês. Esse mês, vocês sabem muito bem, vocês recordam. Se não sabem, lembram, não esqueçam nunca. Mês de agosto, a temática das vocações. Celebramos no primeiro domingo a vocação sacerdotal com o Dia do Padre. Agradeço tantas mensagens recebidas no meu WhatsApp, na minha rede social, Instagram, Facebook, é o que eu tenho, mas agradeço tanta manifestação de carinho. O meu povo lá da paróquia Santo Agostinho, nas 4 missas que eu celebrei, fizeram homenagens muito lindas, muito profundas, que tocam o nosso coração e nos motiva. Deus seja louvado. Tanta manifestação de carinho, os presentes que eu ganhei, enfim. O Dia do Padre. Agora, domingo que vem, nós temos o Dia dos Pais, que é e a Semana da Família. A vocação familiar que começa a refletir com o domingo, Dia dos Pais. Eu quero aproveitar o ensejo e pela primeira vez lá na nossa paróquia Santo Agostinho, está sendo tão bem preparada, com muito carinho, com muita, empenho, com muita dedicação pelos nossos colaboradores da paróquia, a Semana da Família. Então, durante a semana inteira teremos eventos na Santo Agostinho para celebrarmos a Semana da Família. E no terceiro domingo, a vocação religiosa, com o dia da freira, o dia do leigo, ou o dia do religioso, a vocação religiosa. No último domingo, a vocação leiga, com o dia do catequista. Então, esse mês, refletir, rezar e pedir que Deus suscite santas e importantes vocações em todas as dimensões da construção do reino de Deus. Eu quero aproveitar também e dizer, dia 19 nós iniciamos a novena de Santo Agostinho, padroeiro lá da paróquia onde eu estou. Santo Agostinho, esse grande santo importante, cujo nós temos hoje o nosso querido Papa Leão, que na sua primeira fala ele disse: sou filho de Santo Agostinho. Olha aí, esse ano estamos lá com o nosso povo lá preparando uma novidade, uma grande novidade. Durante toda a novena a igreja ficará aberta 24 horas, não fecharemos a igreja, ficará aberta. Vamos ver como vamos atender vocês com as nossas programações. Então, acende a sua vela aí, vamos pedir... Padre Marcos, também queria fazer memória de uma senhora lá da paróquia Santo Cristo, a Elizabeth, né? Ela foi coordenadora da comunidade, quando eu estive por lá nos anos de 2011, né, 2015. Então faleceu no dia de ontem, né? A Elizabeth Castro. Então está sendo velada neste momento, né, lá no cemitério do Lajeado. Então aproveito para rezar por ela, né, por sua alma. Rezar também por seus filhos, né? 2 filhos. Também o seu esposo Paulo, né, para que Deus possa confortá-los, né? Então vamos nesse momento em que pedimos a luz do Cristo ressuscitado, para que o Divino Espírito Santo mande o raio de luz para fortalecer, consolar, animar você que chora entristecido pela dor da separação. Não é fácil vivenciar o luto, mas o que a gente vem sempre falando, precisamos encontrar força para superar, e essa força, ela é muito forte quando olhamos a vida eterna que nosso Senhor nos deu. Vamos rezar todos juntos. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dê o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou.
o fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga aí em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Ao chegar esse vídeo, chegue também a bênção de Deus, seus projetos, seus sonhos, sua família, suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Rádio Santa Rita de Cássia. Rádio Santa Rita de Cássia.